Aí, ó. Salve, pessoal. Boa noite. Eu queria saber de vocês o porquê de tantas viaturas, às vezes paradas, em ocorrências como uma batida de moto, uma batida de carro. Eu observo que aqui em São Paulo ficam muitas viaturas, às vezes 3, 4 viaturas paradas por conta de algo que é tão simples de se resolver. O porquê disso? Aí é mais a minha praia, né, Vai meu? lá, vai lá, É vai mais lá, a minha Gastão. praia, né, meu? Não, O é o esculacho, seguinte... eu vou dizer que o esculacho, você não, esculacha. não, Na é o moral, seguinte, deixa eu explicar. Como é que eu esqueci o nome do cara? Como é o nome dele? Oliveira. Não esculacha não, não esculacha Não, Oliveira, é o seguinte, deixa eu te explicar, meu irmão. Ó, tem um acidente de trânsito. Aí chega uma viatura para atender a ocorrência. Aí, por exemplo, o cara, ele foi pro hospital. Aí vai ter que ir uma viatura vir aqui no local, pegar dados, para ir lá no hospital pegar a papeleta, que o cara deu entrada no hospital, para levar pro DP. Aí tem alguma outra viatura que vai ter que pegar os pertences do cara para levar no DP. E tem outra viatura que vai ficar preservando o local. Então, ele falou 3, 4 viaturas, tá na média. É isso aí mesmo, entendeu? Às vezes também há casos que o rondante vai lá. No caso, eu como sargento, tenho duas viaturas atendendo a ocorrência, eu encosto lá para rondar as viaturas, ver como é que tá. Então juntou 3 viaturas. Não é que é um acúmulo de viaturas, são funções diferentes ali. Cada um que chegam, fazendo um troço. Um tá rondando, o outro vai pegar a papeleta, o outro vai levar a mochila, alguma coisa, né? Então, quer dizer, junta aquelas viaturas porque é o trâmite da ocorrência mesmo. Pô, e a polícia, cara, eu não tô aqui pra puxar o saco de ninguém, mas a polícia realmente, aqui vou te contar uma parada que aconteceu esses dias, cara. Tem um cara que trabalha aqui com a gente, que ele teve um AVC. Ele tava se preparando pra sair de casa. Nós estamos, inclusive, trabalhar. depois a gente vai fazer uma doação pra ele lá. Ah, vocês viram? Eu vi lá. Então, descobrimos que, porque assim, quando ele não apareceu, liga pra todo mundo, o que aconteceu, porque o cara simplesmente nunca faltou, entendeu? O que tá acontecendo e tal. Aí, a minha esposa foi também. Encontraram ele na casa dele de tarde. O cara tava se preparando pra sair, devia ser 6 horas da manhã, sei lá. E encontraram, 3 horas da tarde, o cara tinha tido um AVC e o maluco é forte, né, Eu irmão? lembro dele, pô. Da outra vez que eu vi, ele tava aqui. Fortão. E aí ele... quem foi... Assim, quem socorreu ele foi a polícia, no fim das contas. Que ligaram pra todo mundo lá, não sei o que. O primeiro a chegar foi a polícia, já pegou, já levou. Quando chegou a motoca do SAMU, o cara já tinha ido embora já. Então os caras resolvem... Cara, eu vou falar pra você, ô Igor. Antigamente, cara, não era que nem hoje, que você liga lá, vê uma viatura do SAMU, do bombeiro. Cara, antigamente era só PM, cara. Eu fiz 6 partos, cara. Caralho. 6 partos eu fiz. Eu fiz um lá na frente da rota. Aí, ó. Nossa. Eu fiz 6 partos, cara. Eu brinquei com a mãe e falei, coloca o nome dele de Tobias. Boa. Por favor. Eu fiz 6 partos, cara. Inclusive, um parto que eu fiz era de prematuro. Eita. A mulher foi no banheiro, ela foi... Não sei o que ela foi urinar e ela sentiu um dor no pé da barriga. Ela agachou no banheiro e ficou lá. Aí o marido desesperado ligou o 90. Aí chegamos lá, eu tava na viatura do setor, cheguei, e eu sempre fui fuçador, cara. Eu tinha eu só passava dificuldade uma vez. No outro serviço, aquela dificuldade eu já tinha sanado. E aí, eu fui lá, falei, pega a bolsa lá, e trouxe a bolsa. Tem todo uns procedimentos, né? Aí eu cheguei no banheiro e falei, o que aconteceu, senhora? Ela falou, não, eu tô grávida. E eu fui urinar e eu senti uma dor muito forte no pé da barriga. Aí eu falei assim... A senhora consegue sentar? Ela sentou e ela esticou as pernas. Quando ela abriu, eu já vi a coroa da criança, né? O crânio da criança. Foi, ó, a senhora vamos ter que fazer o parto da senhora aqui. Aí ela falou, ai meu Deus, eu falei, não, esquenta a cabeça. Aí eu falei pro marido dela, pega uns panos, né? Lá, porque a gente tem que, quando vai fazer o parto, que a mulher deita ali, aí você tem que colocar o pano ali, isolando o ânus dela. Tá. Porque às vezes a mulher faz força e ela defeca. E se ela defecar, contamina a criança. Então você isola ali, né, o ânus dela, e o resto é só, cara, você vai amparar, ombro. Você vai tirar um ombro, você vai se levantar o outro, aí vem que nem sabonete molhado. Aí você ampara ali a criança, né? Aí você mede um palmo da barriga da criança aqui, aí amarra aqui, mede mais um palmo, amarra aqui, corta no meio, né? Fez o parto. Só que a criança... Nossa! Pô, só que a criança... mano. Eu não tiro só vidas, não. Eu trago vidas. Tá. Aí, beleza, né, meu? Cortei ali, pá. E a criança não chorava. Mas e que tu tirou? Abafa o caso. Vai. Aí, a criança não chorava, cara.
Aí eu falei, puta que pariu. E nesse caso aí, Aí eu você olhou pra cara dela, ela chorou. Não, quase. Aí eu falei, ó, vai vir outra viatura levar a senhora. Eu desci correndo, né? Entramos na viatura e eu fui limpando as narinas da menina, era uma menina, a boca dela com a mão. E nesse caso, assim, se ela não chorar, eu fui fazendo massagem no peito dela. Se não chora, você tem que colocar a sua boca no nariz, na boca e puxar, Tá. sugar pra limpar as vias aéreas. Você tem que sugar. Só que eu pedindo pra Deus que eu não tivesse que fazer aquilo ali, porque eu ia vomitar. Mas beleza, eu ia fazer. Aí, beleza, pai, fui limpando e a criança chorou. Falei, graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu, o Hospital de Ermelino ali, entrei correndo. Onde é o UTI neonatal? Segundo andar. Eu saí correndo com a criança no colo. Cheguei lá, doutora, ela é prematura, né? A mulher tinha falado que ela tinha 7 meses. Falei, é prematura. Ela já levou lá pra dentro, aí já foi, eu vi o trabalho, né? Aí tava continuando. Aí na hora que eu tava saindo, tava chegando a viatura com a mãe. Aí minha filha falou, tá na UTI neonatal, as médicas estão assistindo, a senhora vai pra outro lugar lá, né? Aí ela falou, é menino ou menina? Naquele tempo não tinha negócio que nem hoje, que você vê até Hoje tu vê tudo. 3D. 3D. Aí eu falei, é menina. Ela falou assim, tá bom, como é que é o nome da sua mãe? Eu falei, Yolanda. Ela falou, posso colocar o nome da minha filha da sua mãe na minha filha? Eu falei, pode, sem problema. Aí ela falou, tá bom. Depois eu não fiquei sabendo. Fui lá um dia na casa dela, já tinha mudado, não sei se colocou, mas a criança sobreviveu, né? Depois eu passei lá outro dia, fui falar com a médica falou, não. Legal. Deu tudo certo. Então, quer dizer, antigamente era a gente, irmão, pra Fazia tudo. A gente era padre, psicólogo, psiquiatra, era tudo, irmão. Tudo. Então, as pessoas só tinham polícia, cara, não tinha mais ninguém. Continua ainda, viu, mano? Boa parte Continua ainda. E tem pessoa que não valoriza a polícia. E na irmão. pergunta, às vezes, do colega aí, algo que, às vezes, na ótica dele é simples, não é tão simples assim. Você falou, existe um trâmite, um procedimento legal para que a ocorrência dê certo. Né? Então, às vezes, ele vai ver várias viaturas encostadas, mas cada uma tem uma função. Tem uma função, respondendo a pergunta Eu entendo, dele. às vezes, talvez, a revolta dele de cidadão, né? Ele fala, porra, mano, os caras tá roubando do outro lado ali E tem um monte de viatura parada. Mas ele também tem que entender o lado do policial, que ele não entende o suficiente da dinâmica da ocorrência também para falar que não tá fazendo nada ou que aquela ocorrência não tem aquela importância, né? Entendi. Tem que ser. Fechou? Na próxima tu para e pergunta, meu irmão, tu não vai correr atrás de bandido não? Fala isso aí. Eu acho que se parar dá certo, se parar do lado da viatura e falar assim, vocês vão ficar Você não parados tem aí. mais o que fazer, não? Vai procurar bandido, mano. Fala isso aí, que é tranquilo. Aí é tranquilão. Dá nada. Dá nada. Dá nada. Tu já sabe. Cadê? Tá com a próxima aí, Jean.